Olá, amigo vaqueiro, olá você que é amante da vaquejada, esse esporte que é a cara do Nordeste brasileiro e, em especial, claro, a cara de nós cearenses. A vaquejada é uma cultura que está enraizada no nordestino, no brasileiro, de uma forma geral, posso até dizer. E a gente está começando, a partir de agora, mais uma edição do Papo de Vaqueiro, um podcast que tem o apoio da Federação de Vaquejada do Ceará. E a gente está recebendo hoje o doutor Ademar Rocha, que é advogado e responsável pelo departamento jurídico da FVC. Doutor Ademar, é um prazer tê-lo aqui no podcast Papo de Vaqueiro. Seja bem-vindo. Doutor Ademar, o nosso podcast foi criado para trazer de volta toda a força da Federação de Vaquejada do Ceará. E o objetivo da gente é mostrar o que a Federação ainda é capaz de fazer, ela que já fez muito no passado por esse esporte. E a gente começa perguntando o seguinte: como é que surgiu essa ligação do senhor com a vaquejada? Ela primeiro surgiu com o cavalo? Me conta essa história. Não, na verdade, eu conheço aqui o pessoal da direção, né, que foi direção no passado, que eu já conhecia o Videlmon, o Careca, há anos, né, e ele me fez o convite e eu abracei, né? E adoro cavalo, porque eu sou do interior do estado de Ceará, sou de Aurora, e lá a gente aprendeu a cuidar de vaca e andar muito a cavalo, né? Quer dizer que para trabalhar na federação não precisa ser um vaqueiro, não? Não, basta que tenha aquele amorzinho aos animais, né? A vaca e ao cavalo. E como é que é trabalhar na federação, pela federação e em benefício do vaqueiro? É uma responsabilidade grande, porque se pensa no homem, no desportista vaqueiro e também no animal, no bem-estar animal. Então, isso é uma preocupação nossa em preservar esses valores. A lei brasileira hoje, ela está aí para proteger o vaqueiro? Ela é de uma forma abrangente? O vaqueiro tem consciência disso ou não? Não tem. O vaqueiro ele não tem essa consciência, embora que a vaquejada ela teve início ainda naquela primeira lei de 1998, Lei 4.495/98, foi criada a vaquejada. Mas a profissão de vaqueiro só veio com a lei número 10.220, né? Isso em 2001, abril de 2001. Isso é uma lei federal? É uma lei federal. Foi criada essa profissão. Então, essa profissão de vaqueiro não se enraizou na cabeça do vaqueiro, para ele utilizar todos os seus valores, né, todos os seus benefícios em sua profissão. O que é preciso ser feito para mudar esse paradigma, ou seja, mostrar para o vaqueiro, para a vaqueirama, que existe uma lei que pode defendê-lo? Eu acho que as associações, onde eles estão vinculados, e a própria federação pode dar essa orientação de como ele deve procurar seus direitos, procurar seus benefícios que ele tem, né? E se vincular mais de uma forma a desfrutar mais do seu esporte. Como deve ser o papel do departamento jurídico da federação nesse sentido? Dar esclarecimento tanto nessa ordem securitária como de previdência e de cuidados que ele deve tomar para o exercício dessa atividade, que ela é profissional e, ao mesmo tempo, desportista. O senhor falou no começo da nossa conversa, do nosso bate-papo, que é amigo do Careca, do Videlmon, há muito tempo. E o Videlmon foi um dos criadores da federação e tudo mais, de todo esse movimento. Eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor abraçou essa ideia de trazer a federação de volta, mostrar do que a federação ainda é capaz de fazer em benefício da vaquejada? Sim, com certeza, né? Há um tempo eu me encontrei com o Videlmon, ele tinha uns cavalos lá ali no Icaraí, né? Aí ele, rapaz... Na Caucaia, né? Em Caucaia, exatamente. Já era próximo aí, Icaraí, que Icaraí faz parte do município de Caucaia. E ele criava esses cavalos, né? Os cavalos bonitos e tal, e ele cuidava desses animais como acho que era o próprio filho dele, né? E ele falando e tal, rapaz, e a vaquejada, como é que tá? E ele disse, a vontade que eu tenho é de reativar a federação e a vaquejada no estado de Ceará
para que ela tenha aqueles tempos áureos do passado. Isso é possível? É possível, com certeza. O caminho é longo. O caminho é longo, árduo, mas não é impossível, né? Uhum. A gente pode dizer, então, que essa turma que defende a federação, defende a oficialização da vaquejada através da federação, essa turma está unida. É um único objetivo. Com certeza, né? E tem os saudosistas com muita vontade, né, de enfrentar essa reativação, né, da vaquejada no estado do Ceará, né? Principalmente através da federação, que foi um maior baluarte que já teve aqui no estado, né? Foi através da federação. E hoje, essas pessoas que formam a diretoria, né, da federação, são pessoas ligadas ao passado e são pessoas também muito ligadas à questão da vaquejada e do bem-estar animal, entendeu? Doutor Ademar, como é que a gente pode incutir na cabeça do vaqueiro ou de quem está querendo começar nesse esporte, de que tem a questão da segurança jurídica para ele e da relação do seguro previdenciário para esse profissional? Veja bem, o vaqueiro, ele, como eu disse há pouco, né, ele não está bem consciente dos seus direitos, né? Que o seguro é uma das formas de dar uma garantia de tranquilidade, né, para ele e para a família, no caso de algum acidente, né? Porque, veja bem, o vaqueiro ele tem uma atividade muito de esporte, né? Porque arriscada. O animal ele chega a puxar mais de 70 km por hora em questões de segundos, e aquilo ali é uma violência. Qualquer atividade danosa ao corpo dele é motivo de ser previsto ali uns danos, né, ao corpo, à integridade física, que pode ser protegida pelo seguro e pela previdência, né, entendeu? O senhor falou do risco dessa profissão. E existe uma lei federal, que é a Lei 10.220/01, que considera ser atleta profissional o peão de rodeio. O senhor considera que os riscos são bem parecidos, o peão de rodeio, com o vaqueiro nosso nordestino? Aliás, o termo jurídico peão vem da Espanha, né? E é a mesma característica do vaqueiro, né? Tá certo? Então, há uma similitude entre o vaqueiro e o peão, né, de rodeio, né? E eu vejo mais o do vaqueiro, do nosso vaqueiro nordestino, uma atividade bem mais estressante, bem mais epidemiológica de danos, né? Inclusive, agora eu queria só frisar um pequeno detalhe, que o fato dessa lei de 2001, abril de 2001, criar a profissão de vaqueiro, ao mesmo tempo ela está dando um apoio ao vaqueiro na questão previdenciária, né? Dentro desse contexto, o que representa, qual a importância, por exemplo, da Lei Estadual 16.321 de 2017, que regulamenta a profissão da vaquejada, que regulamenta a vaquejada de uma forma geral no estado do Ceará? Essa lei nada mais é do que aquela de 98, que foi melhor regulamentada, né, já de conformidade lá com os anseios que se pretendiam, quando até foi a lei levada à sua inconstitucionalidade, à sua ilegalidade, e depois foi criada essa nova lei com mais arestas a serem observadas com relação à vaquejada, que ela na mesma lei trata de todas as questões, tanto do rodeio como da vaquejada. Nessa lei foi mais ampla, né? Mas ela trata exatamente do apoio, né, e da regulamentação, tanto do rodeio como da vaquejada, e como também do profissional, do esportista, né, dos desportistas vaqueiros. É isso aí, você está ligado comigo aqui no Papo de Vaqueiro, o podcast da FVC. Quem está com a gente conversando, batendo um excelente bate-papo, trazendo muitas informações, esclarecendo muitos assuntos, é o doutor Ademar Rocha, que é o responsável pelo departamento jurídico da FVC. Doutor, eu tenho uma curiosidade com relação a essa regulamentação. Qual é a diferença,
por exemplo, tem uma lei federal que regulamenta a vaquejada e tem uma lei estadual que também regulamenta. Qual é o porquê disso? Não há uma redundância nesse contexto? Não, não. Normalmente, quando existe uma lei federal, né, e os legisladores cearenses se veem na necessidade de criar uma lei estadual, é porque existem pormenores locais que são diferentes dos pormenores lá do Mato Grosso do Sul, como são dos pormenores lá dos Pampa Gaúcho, né, e etc. Então, nossa cultura é diferente, nossos costumes são diferentes, e a lei nacional que criou, ela é ampla para atender a todo esse país, né? Mas aqui no Ceará tem os nossos costumes locais, né? Tem as nossas características, né, idiosincrásicas, né, para criar uma lei que atenda aos anseios do cearense, né, do vaqueiro cearense e tal, né, dos desportistas cearenses e da vaquejada, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre a cultura, e antes da gente começar o podcast, eu conversando com o senhor em off, a gente falou sobre a cultura, de onde é que veio o nome vaquejada, de onde é que veio o nome peão. E eu lembro que eu vi uma entrevista uma vez do poeta Santana, o cantor Santana, e ele dizendo que o chapéu do vaqueiro é uma herança dos árabes. O senhor já ouviu falar sobre isso? Porque, na verdade... O aboio... Isso. O vaqueiro, a profissão de vaqueiro, ele é milenar, né? Milenar. Tanto que ele fala lá da época do pessoal da Idade Média, né? Os mouros? Os árabes, né? Então, ali, mas naquela época, o vaqueiro era a relação do homem a cavalo para cuidar dos animais, porque naquela época, o que mais prevalecia não era o gado, não era a vaca, nem o cavalo, era a produção agrícola. Então, os senhores feudais da época, né, ele tirou o cavalo e a vaca de onde estava sendo para preservar a produção agrícola. Aí lá ficou Antes era só as vacas que ficavam comendo as hortaliças e a produção agrícola. Aí foi que quando começou a atividade do vaqueiro, né? Porque precisava de um vaqueiro para tanger a vaca, né? Tirar a vaca dali e levar para outro local. Para aboiar, né? Foi assim que foi criado o vaqueiro, mas o vaqueiro montado num cavalo, para poder ele conseguir, né, dominar os vaqueiros. Mas veja bem, e o vaqueiro ele foi evoluindo com o tempo e todo mundo precisa de um vaqueiro. Quem é dono de criação de animais, de vaca, precisa do vaqueiro, né? E existem outras atividades do vaqueiro, que é o capataz e aqueles outros, mas essa atividade do vaqueiro aí é ligada à pecuária, né? Então, o vaqueiro sempre existiu nessa atividade pecuária. Com o decorrer do tempo, foi que surgiu a atividade desportista, né? Digamos que em 2001 foi criado o vaqueiro como esportista, né? Não mais o vaqueiro como pecuarista ou agricultor, né? Porque muitos deles se beneficiam da previdência social de vaqueiro, mas como agricultor ou pecuarista. Mas aí, em 2001, surgiu o vaqueiro como desportista, né? Então ele passou a ser vaqueiro, mas aquele que vai para a vaquejada, que faz aquela derrubada do gado ali, do animal, faz essa cultura permanecer e que já não tem mais jeito de se afastar dessa profissão. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo qual é o amparo jurídico que um vaqueiro tem hoje numa vaquejada, ao participar de uma vaquejada. Bem, o amparo jurídico que ela tem é de ser dele ter um seguro para poder, primeiramente o seguro para poder ele se
se resguardar. Se resguardar de um evento, né? De um evento danoso, porque todos eles estão muito propensos a isso, né? O risco de que falou sofrer, anteriormente. o risco de sofrer um acidente, né? E ficar por dias e mais dias, né? Acamado, sem poder trabalhar e sem poder, né? Então ele fica impossibilitado. E nisso aí, ele tendo o seguro, ele vai garantir a família e se garantir por algum tempo. E ele também tem que ter uma garantia, ele tem que ficar atento para a questão previdenciária, porque um dia ele vai se aposentar, né? Até mesmo os desportistas, eles têm uma vida mais curta, né? de previdência social. O jogador de futebol, né? O jogador de vôlei, todos eles têm uma vida curta. Com certeza, com certeza. E o vaqueiro não pode ser diferente, né? Eu até queria que o nome de vaqueiro tivesse uma nomenclatura diferente, sabe? Porque, para não confundir o vaqueiro com aquele agricultor pecuarista lá das fazendas de gado, né? Mas o senhor acha que o nome vaqueiro é pejorativo, não? Não, não é. Mas, digamos que seja vaqueiro desportista, então vaqueiro puxador, vaqueiro esteirista, né? Uma coisa assim. É um pensamento que pode ser desenvolvido. Né? Exatamente, pode ser desenvolvido isso aí para poder ele se acomodar na lei previdenciária, até para ele ter uma aposentadoria com menos anos de vida, né? Tá Eu entendendo? posso dizer, então, que esse projeto da Federação de Vaquejada do Ceará em trazer o seguro, né, para amparar de uma forma legal o desportista vaqueiro, isso aí trouxe o senhor para lutar por uma ideia como essa que até hoje não existe, não tem? Olha, é uma garantia que se tem, né? O seguro não é só não é só um apêndice, né? Ele tem que funcionar como uma garantia dos riscos. E a federação está vindo com esse propósito. A federação deve apresentar essa opção, né? essa vantagem, né? do vaqueiro ele se afiliar a esse seguro para poder ter uma garantia mais que traga benefício para si e para os familiares, né? E isso está no Estatuto da Federação. Está no Estatuto. E é obrigatório, o seguro é obrigatório. Então ele tem que ter, né? Tá certo? Isso aí vai um alerta não só para os vaqueiros, mas também para as pessoas que têm que vão fomentar, né, a vaquejada, né, os patrocínios, os donos, né, que vai patrocinar das mesmo, festas de vaquejada, né? Uhum. Quer dizer, então, vaqueiro atleta profissional poderia ser? Pronto. Isso não existe ainda? Não. Inclusive, qual é o caminho? É necessário que eles tenham um sindicato para isso, né? Tá certo? Um sindicato, ou então que eles que seja criada uma lei pela Justiça, né? pelo Poder Legislativo, para criar uma lei em que dê a eles uma garantia de se aposentar com idade menor. Não tem a lei do futebol, né? Que os jogadores com idade bem menor do atleta, né? Então eles se vincular a esse mesmo sindicato, né? Para poder eles terem uma aposentadoria. Mas, o senhor conhece algum vaqueiro que se aposentou pelo INSS? Não conheço nenhum. Inclusive, é interessante que, se você olhar na doutrina e na jurisprudência, você vê poucas ocorrências, ou mínimas ocorrências até de lesões, né? Esses homens, eles praticam esse esporte, sofrem acidentes e às vezes nem têm a cobertura securitária, né? Então, se não for amparado pelo patrão, não for amparado pelo patrão, vai ficar vai ficar em casa, ali na rede, né? Numa rede, deitado lá e esperando ficar bom, ao Deus dará, né? Doutor, isso pode mudar? Pode, sim. E o nosso objetivo é direcionar nessa melhora, né? Nesse entendimento, nessa consciência política, né? De entender os direitos que eles têm para poder eles se colocar no meio social como uma pessoa de direitos, né?
Por exemplo, a federação hoje estaria aberta para esclarecer, realizar um seminário jurídico sobre a regulamentação da profissão vaqueiro? Sim, com certeza, com certeza. Seria um primeiro passo. Seria um primeiro passo para isso, né? Porque, normalmente, a pessoa se acomodar a um sindicato, ou se acomodar a uma lei que já está prevalecendo e que eles nunca utilizaram, né? Mas ele tem uma lei que diz que ele é vaqueiro, né? Tem uma lei de 2001 que diz que ele é um vaqueiro profissional esportista, né? Tá certo? Então, com base nessa lei, ele pode direcionar o engajamento dele na lei do esporte, para ele ter direito aos benefícios dos desportistas, né? Do futebol, do que joga futebol de salão, tal, que tem uma acomodação já prevista naquela lei só para isso, né? Então, o vaqueiro teria o mesmo direito. Ou, se não, criar... Se há uma diferenciação muito grande entre o esportista, que já consta na lei, né? A lei do esporte, diferente, então, cria-se uma lei para esse... Né? Digamos, uma lei para a previdência social do vaqueiro e do peão. Mas seria uma lei federal? Lei federal. De abrangência nacional? De abrangência nacional, para que... Porque, veja bem, a Previdência Social, ela tem uma característica importantíssima, que é o da universalidade, né? Então, as pessoas que têm uma profissão, elas têm que ser amparadas pela Previdência Social, né? Tudo está... É como se a lei previdenciária fosse um redoma em que todo mundo fica ali debaixo, na proteção, né, previdenciária. Mas o vaqueiro está fora dessa redoma, tem que botar ele para dentro, tem que criar uma lei para ele, né, uma lei previdenciária para acomodar a situação dele de profissional desportista da vaquejada. A gente está falando especificamente do vaqueiro, que é a figura central de uma festa de vaquejada. Mas a gente sabe que a festa de vaquejada ela abrange outros profissionais, né? Tem um homem que trabalha no curral, tem um homem que trabalha na pista, né? Tem o proprietário do parque. A lei ela é a mesma para todos esses profissionais envolvidos? Veja bem, eu acredito que a lei deva trazer para junto dessa norma legal também a pessoa que trabalha lá no curral, que embora não tenha a atividade de esportista, como o vaqueiro, os dois tipos de vaqueiro... Mas, né? Sem ele a festa Mas sem ele não acontece. Sem o juiz, sem o locutor? Sem o juiz, sem o locutor, sem o pessoal do curral, né? Que vai organizar lá o brete e tudo, né? Ou que vai dar apoio à história do protetor da cauda do animal, né? a luva do vaqueiro, né? Tudo isso tem uma retaguarda para esses dois profissionais, que é esse pessoal de curral, né? Tem o juiz, né? Que é diferente do juiz lá do peão, né? Um não substitui o outro, porque são nortes diferentes, né? São funções diferenciadas, né? Agora, quando a gente fala sobre isso, a nova filosofia da Federação de Vaquejada do Ceará, ela está com esse propósito de fazer festas de vaquejada legalizadas sobre a proteção da lei. É possível fazer isso? Com certeza. O estatuto da federação ela prevê todas essas nuances aí, né? Tanto a questão de orientar, né, o profissional lá, não é o profissional só, mas os profissionais e os atletas, né, da vaquejada, né, para dar o apoio, né, orientar no apoio, orientar e essa orientação mostrando a ele o que é que ele perde se ele não se utilizar, que são mais benefícios do que mesmo qualquer tipo de imposição, né? Sob o olhar da lei, né? Sob o olhar da legislação vigente no país, o que um proprietário de um parque de vaquejada deve fazer para fazer uma festa de vaquejada amparada na lei? Ele tem que observar os normativos da federação, né, que orienta, porque
o Estatuto da Federação, ela já é um espelho da lei, né? Só que a federação ela traz mais previsão, né? Dentro da lei, mas ele vê mais previsões do que os que vão promover os eventos precisam saber para observar e para obedecer, né? Tem que obedecer a lei, né? Tem que obedecer o estatuto da federação para poder ter uma... porque assim ele vai estar também obedecendo aos ditames dos órgãos, né? Como é que foi concebido o estatuto da federação, doutor? O Estatuto da Federação ele foi registrado, né, devidamente registrado, ele se tornou um documento público, né, ele foi publicado no Diário Oficial e dali, a partir da publicação, ele passou a ser respeitado por todos, né, inclusive pelas associações e pelos profissionais, né, e atletas, né, tanto os profissionais, quando eu digo profissionais, eu estou incluindo tanto os atletas como o pessoal de apoio, os juízes, o pessoal de curral, né? Ele está ali com um estatuto que está protegendo eles. Então, é uma coisa que está aberta para ele lançar a mão daqueles direitos que está ali no estatuto, né? E que foi publicado, né? Foi devidamente publicado no Diário Oficial. Já existe uma lei para vaqueiro atleta? Já. Que lei é essa, doutor? Queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando. Veja bem, a lei que criou é essa de 2001, é a 10.220. Foi a que criou a profissão de vaqueiro. Então, o que está faltando é ela ser reconhecida e que o vaqueiro tenha acesso a ela. Exatamente, exatamente. E a federação está aqui para isso, né? Para mostrar, né? O que é que eu tenho direito? Aí você tem no estatuto, artigo tal, você tem direito a isso, aquele outro e tal, né? E o que é que você tem que fazer para esse direito? Tem que estar associado. Ele tem que se associar à associação lá do município dele. Para depois ser federado. Para depois ser federado, né? Tá certo? As associações também vão ter o estatuto deles, né? Porque eles são registrados no cartório de registro de pessoas naturais e de documentos do município. E lá, essas associações, ela tem um reflexo do que está na federação, que a federação, por sinal, tem que ter o reflexo da lei, né? Quem rege o que a federação tem que fazer? Quem rege... É uma instância superior? Como é que é? Não... É a lei federal, né? A lei federal que, de 2017, né? É quem vai dizer o que é que a federação tem que prever. Se uma federação tiver artigos, vamos supor que a lei, que a federação tivesse um regulamento de acordo com a lei anterior que foi revogada, né? Sim. Tá certo? Então ela tem que se adequar a essa lei, né? Tá certo? E essa lei tem um reflexo em que tem quê? Na Constituição Federal, né? Então, está tudo interligado, né? A lei federal ela tem que estar em consonância com a Constituição Federal, né? O Estatuto tem que estar atrelado à lei, né? Para poder consolidar os direitos e deveres, né, dos associados. Porque os associados da federação são as associações. E o vaqueiro profissional, o vaqueiro atleta, ele tem que estar atrelado à associação lá do município dele, né? Pode ser aqui em Fortaleza, pode ser lá em Iguatu, onde ele estiver, né? Ele tem que estar associado e recolhendo a contribuição mensal. Agora, a gente falou muito em direitos. Tem também os deveres, o senhor acabou de citar os deveres. Quais são os deveres de um vaqueiro que seja federado?
Veja bem, o vaqueiro federado é aquele que a associação está ligada à federação. Pronto. Tá certo? Aí, mas então, ele ele tem deveres, como ele tem direitos também. Ele tem o dever de contribuir mensalmente para a associação, né? Tá certo? Como qualquer outro. Como qualquer outro. Profissional, né? Como qualquer outro. Se você é ligado, você Radialista. Radialista, você não contribui todo mês? Todo mês. Todos nós profissionais temos um órgão a quem a gente contribui mensal ou anualmente. Não é isso? Verdade. Aí tem que contribuir porque sobrevive disso, né? Nós estamos num país capitalista, né? Então a gente vive do dinheiro, né? O rio metal que a gente tem que contribuir, meter a mão no bolso e contribuir. Por quê? Porque só assim vai ter um correspectivo, né? Vai ter uma reciprocidade, né? do dever dele de fazer isso, como, né? Ele vai ter uma reciprocidade, tanto do dever dele, como ele receber da associação os direitos que ele tem, que está previsto no estatuto da associação. Está lá, os direitos dele. O que é preciso para uma associação se federar? Qual é o caminho, isso juridicamente falando? Primeiramente, a associação tem que se estabelecer no município através do registro lá no cartório de títulos e documentos, ele registrar lá, porque é uma associação sem fins lucrativos, então ela faz o registro da associação lá. E os profissionais, atletas, né, e outros se vinculam a essa associação. A associação passa a receber aquela mensalidade dos atletas, e a própria associação tem a obrigação de contribuir mensalmente ou anualmente, conforme seja essa contribuição, para a federação. Então, todas as associações têm que ter um percentual do que ela arrecada para a federação se manter também, né? E dar o apoio de que as associações precisam para se manter. Presidente de associações que estejam nos ouvindo agora, se ele quer procurar a federação, como ele deve fazer? Nós daremos toda a orientação, né, tanto jurídica como social, para que eles procurem até formalizar o estatuto deles para fazer o registro no cartório de títulos e documentos. Ou, no interior, às vezes, não tem o cartório de títulos e documentos, aí passa a ser no cartório civil, né? Às vezes é o cartório 1 e o 2. O 1 é pessoas físicas, naturais e documentos e tal. E o 2 é só imóveis, né? Cartório de registro de imóveis. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Não tem dificuldade nenhuma. E as pessoas vinculadas às associações têm que fazer uma contribuição mensal, que isso deve ser decidido em assembleia, né? E a partir do momento em que essa associação, que já tem os associados contribuindo, e ela já passa a contribuir para a federação, ela se associa à federação e a federação já dá o apoio a essa associação, né? Então é assim que funciona. Sobre o aspecto jurídico, qual é a ligação entre um dono de parque de vaquejada e a associação? Eu diria que o dono do parque de vaquejada, ele é digamos, um cliente da federação, né? Ou então um agregado, né? Que vai ter que obedecer os ditames da federação, certo? Por quê? Porque tem que partir de alguma coisa, porque, afinal de contas, o dono do parque de vaquejada, ele não pode viver desgarrado, né? de nenhum órgão judicante, né? o sócio-judicante, para poder trazer o apoio de que eles precisam para funcionar, né? É isso aí, você está aqui acompanhando o Papo de Vaqueiro. Eu sou Leonardo Pedreira. Esse é um podcast da Federação de Vaquejada do Ceará, e quem está conversando com a gente, tirando todas as dúvidas sobre o aspecto jurídico e a vaquejada, é o Dr. Ademar Rocha, que é o responsável pelo departamento jurídico da FVC. Doutor Ademar, eu queria voltar a falar sobre um assunto que muita gente ainda tem dúvida, sobre como ele deve chegar até a Federação de Vaquejada. Eu sou um atleta vaqueiro, um vaqueiro atleta, que tem a lei que garante isso.
Como eu devo ser federado? Qual é o caminho que eu devo seguir? Bom, o atleta ele se torna federado quando ele está vinculado a uma associação e essa associação ela se filia à federação. Automaticamente ele já está filiado à federação. Ele não vai direto à federação, ele vai através da associação. Quer dizer que vai sempre existir esse vínculo. Ele não pode pular a associação para chegar na federação. É a associação dele, a quem ele está vinculado, que fica filiado à federação. Agora, como é que ele tem direito aos benefícios jurídicos, sociais? É através também da associação ou não? A federação faz isso diretamente? Sim, diretamente com a associação. E a associação, para verificar esse direito dele, vai encontrar apoio na federação. Há um acompanhamento constante da federação nesse aspecto, nesse processo? Sempre que a associação necessitar desse apoio, a federação tem que dar. Né? Porque é para isso que existe, né? essa vinculação, né? Essa associação. Se existe uma federação que não tem ainda uma associação vinculada, como aquela associação deve procurar a federação? Se num estado, se num estado não tiver federação, né, não tiver vinculada a nenhuma federação, porque a federação ela é estadual e naquele estado ali não tem só as associações, então são essas associações que têm que dar esse apoio integral ao atleta, né, ao associado. E no caso da associação, ela deve buscar a federação? Sim. Que documentação é necessária para que uma associação seja federada? Basta que ela deposite junto à federação o estatuto que ela tem que estar lá registrado no cartório de títulos e documentos lá do município. Entendeu? Deposita. Olha, federação, eu sou da associação de Iguatu e estou me filiando à federação. Já estou aqui depositando na federação o estatuto social lá do que está registrado no cartório lá de Iguatu, né? Cartório de títulos e documentos, eu estou fazendo aqui a juntada e está aqui a relação dos meus associados. Aí já envia para a federação? Aí já está enviando para a federação, certo. Isso aí. Aí, em quanto tempo ela passa a ser federada? Não tem muita demora, não. Basta que ela faça esse registro no cartório e, na sequência, traga uma cópia desse registro do estatuto da associação lá no cartório e deposite aqui na federação. Vamos supor que uma associação tenha 30 vaqueiros associados, certo? Ele enviou para a federação, se federou. Sim, né? Tá certo. Sim. Ele quer aumentar o número de vaqueiros associados. Aí envia um novo documento? Não tem problema. Ele só faz quando tiver alteração, saída, o acréscimo, né? Tais vaqueiros saíram, né? E outros entraram. Então ele vai só atualizando. Esse controle é normal, é tranquilo. Normal, tranquilo. Tá? Porque o que vale mais é a associação estar vinculada, né? E ela traz esse estatuto para depositar nos anais aqui da federação, juntamente com a relação dos atletas, né? dos afiliados, né? Dos associados. Que aí, à medida que for alterando essa relação, a associação faz novo depósito, né? Substitui e tal. Então, é uma questão simples, né? Não tem muita dificuldade. Existe algum tipo de impedimento legal de uma associação não poder ser federada? Impedimento... Bom, existem lá no Estatuto as situações em que a associação ela pode ser punida, né, por descumprir os regulamentos da federação. Assim como o atleta também que descumprir o que está previsto no Estatuto da associação. Quer dizer que é preciso que não haja nenhuma pendência jurídica. Exato. Tem que haver esse... como você me perguntou antes, e os deveres, um dos deveres é isso também, de seguir o que está previsto ali na norma, né? Que é
estatuto. Doutor, eu queria que o senhor desse uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui o nosso podcast Papo de Vaqueiro, um projeto, né, da federação que está se reerguendo com o intuito de fazer uma vaquejada legalizada e cada vez mais forte. Qual é o recado que o senhor deixa para o vaqueiro que está nos assistindo, para aquela pessoa amante da vaquejada que está nos assistindo? Eu digo para os nossos queridos vaqueiros, desportistas, né, o pessoal que trabalha no curral, né, o locutor, que está lá, que eles procurem a associação do seu município, procure e se afilie e pague a mensalidade, né, porque a associação vai se vincular à federação e a federação vai dar todo o apoio de que a associação precisa e de onde os atletas vão precisar de apoio que a federação vai ter para com as associações, né? Então, o que eu mais estimo, né, e estimulo é que as pessoas se vinculem às suas associações e passem a pagar a mensalidade, porque é disso que as associações vivem e vão promover o bem-estar de todos, né? Tanto deles como dos animais, não é isso? A federação está de porteiras abertas. A federação está de braços abertos, de porteiras abertas, é mais prático, né? Ok. Nós conversamos com o doutor Ademar Rocha, que é o responsável pelo departamento jurídico da Federação de Vaquejada do Ceará. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Leonardo Pedreira. Até o próximo encontro, se assim Deus permitir.